Paz do Senhor, igreja. Amém. Boa noite. Deixa eu só... Então, meio que hoje eu vou continuar a pregação da minha esposa do mês passado. Vai ser uma continuação. Quem lembra mais ou menos? A gente falou sobre discipulado, ser discípulo. Então, eu vou dar um resuminho para quem não estava. Ela falou sobre o custo que há em ser discípulo, certo? Quando Jesus chama lá o pessoal para pregar, e ele diz assim: para você ser meu discípulo, tem que ser assim, assim, assim. E aí ela falou de que para ser discípulo exige que você tenha um amor, certo tipo de amor a Deus, um certo tipo de sofrimento. Então, ser discípulo implica que vai haver sofrimento. E também um desapego, certo? Então, esses 3 pontos, ela explicou bem detalhado, está no YouTube para assistir, né? E aí hoje eu vou continuar falando sobre ser discípulo também. Quando ela estava pregando, ela falou que discipulado pode ter 2 significados. Primeiro, pode significar servir a Jesus, o ato de servir a Jesus, o ato de seguir a Jesus. E outro significado possível para discipulado é ensinar outras pessoas a seguir a Jesus. Na pregação dela, ela focou na primeira parte. Hoje eu vou falar sobre ensinar as pessoas a seguir a Jesus. A gente está falando em um culto de família, e eu acho que encaixa muito bem aqui. Vamos lá. Para ensinar alguém a seguir a Jesus, obviamente você tem que primeiro saber como é que segue Jesus, né? Então já está implícito a primeira parte. Já está implícito de que para você ensinar alguém a seguir a Jesus, você precisa saber como é que segue Jesus. O que mais que é necessário? Vamos ler na Bíblia. Queria que vocês abrissem Hebreus número 13, capítulo 13. Hebreus 13, do 1 ao 7. Hebreus 13, do 1 ao 7. Hebreus 13, do 1 ao 7. Vamos lá. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com ele, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoas, fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei, que poderá me fazer um homem. Foca aqui no: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Amém? Outro dia, eu estava no Twitter e vi uma postagem que fazia a seguinte pergunta. Sabe quando alguém diz assim: você é igualzinho seu pai? Sabe, né? Você é igual ao seu pai. E aí a pergunta era assim: se você escuta isso, né? Você diz: você é igual ao seu pai. Isso te conforta ou isso te deixa assustado? Não. Isso é a pergunta então para os filhos, né? Se alguém pergunta assim: você é igualzinho seu pai, isso te deixa confortável ou isso te deixa assustado? Ou com a mãe também?
Se for com a mãe, talvez. Enfim. Para os pais, pensando agora. Você acha que seu filho se sente confortável em ser comparado a você? Ou mais? Você queria que seu filho fosse parecido com você? Sabe aquela pergunta que às vezes a gente faz na internet? Ah, você namoraria alguém que é parecido contigo? Aí a pergunta agora é então, você queria que seu filho fosse parecido contigo? É claro que eu estou falando aqui de aparência física, isso aí não é tão importante. Eu estou falando assim da personalidade, das coisas, de quem você é. E eu queria chegar então na pergunta que é o seguinte: com quem mais você se parece? O que é assim a coisa que chama a atenção do que você parece muito? Vamos falar um pouquinho do que o texto falou aqui. O que é que a gente deve se inspirar a respeito de parecer. Com quem é que você se parece? Com quem é que você quer se parecer? Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o livro de Hebreus, para a gente entender o que é que tem a ver aqui. Né? Eu gosto de contextualizar para a gente entender o que é que esse livro. Na Bíblia tem tanto livro, então eu gosto de dizer o que é que esse aqui está falando. O livro de Hebreus, ninguém sabe exatamente quem foi que escreveu. Tem umas especulações. Só que aí, tem uma coisa no livro de Hebreus que claramente ele está sendo escrito por uma pessoa que sabe muito do Antigo Testamento. Porque no livro de Hebreus todinho tem muita referência ao Antigo Testamento. Provavelmente, judeus que foram convertidos. Porque os judeus eram o cara que sabia decorar no Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco. Ele sabia decorar mesmo, na cabeça. Então, provavelmente, o livro é escrito especificamente para judeus que se converteram. Só que nessa época, estava havendo perseguição e muitos abandonaram a fé por causa da perseguição. Então, Paulo, provavelmente, que estava passando por uma perseguição também, todos os cristãos estavam sofrendo perseguição, escrevem como um incentivo a permanecer na fé o povo judeu convertido que estava sofrendo essa perseguição. Então, o livro ele vai pegar coisas do Antigo Testamento, relacionar com Jesus, para incentivar eles a permanecer na fé. Eles começam mostrando o quanto Jesus é o ponto mais importante da nossa fé. Então, lá no começo ele vai dizer assim, Jesus ele é mais importante do que o próprio Antigo Testamento, a própria Torá. Ele diz assim, Jesus ele é mais importante do que a própria lei que vocês sabem tanto, que vocês entendem tanto. Ele é a própria figura do Deus Criador soberano que encarna, se humilha, vira gente, se humilha, ele se humilha para viver entre nós. Ele é mais importante do que a própria lei. Jesus é maior que Moisés também. Então tem um momento lá no texto que ele vai dizer, Jesus, sabe Moisés, que é o cara mais importante do profeta mais top do Antigo Testamento. Jesus é mais importante que ele. E aí ele vai dizer assim, sabe quando o povo judeu estava lá no deserto aprontando e Moisés fica desesperado, meu Deus, me ajuda. E aí o povo paga um preço por dar trabalho a Moisés. E ele diz, Jesus é mais importante ainda. E o preço por dar trabalho a Jesus ainda é maior. Certo? Então ele enfatiza isso. Quando eles se rebelam contra Moisés, no Antigo Testamento eles pagaram um preço. Se rebelar contra Cristo também vai te impedir de acessar a terra prometida. Cristo também é maior que os sacerdotes. Então tinha os sacerdotes também no Antigo Testamento. Jesus ele é maior do que eles. Ele vem cumprir tudo que o sacerdote fazia. O sacerdote tinha todo um ritual, ele tinha que usar uma roupa específica, tinha que fazer um negócio, limpar uma coisa e fazer. Tinha todo um ritual necessário que ele precisava fazer todo ano para cumprir. Jesus vem, cumpre de uma vez por todas. Não é mais necessário cumprir nenhum ritual do Antigo Testamento. Porque Jesus vem e cumpre, porque ele é maior do que os sacerdotes também. E por último, a morte de Cristo é maior do que qualquer sacrifício que tinha no Antigo Testamento também. Porque ele também é o sacrifício derradeiro. Que é necessário
para purificar todos os nossos pecados. Então, no Antigo Testamento, tinha lá o sacrifício que era feito, tinha que matar um bicho, tinha que fazer isso, aquilo, outro. Cristo vem e cumpre de uma vez por todas o último sacrifício. Então, tá, meus irmãos hebreus, aqui a carta, estou escrevendo para vocês, estou mostrando que esse Cristo que a gente prega, ele é a coisa mais importante. E agora, a gente está sofrendo perseguição e eu tenho que desafiar vocês a permanecer na fé em Cristo. Como? Como a gente faz isso? Imitando a Cristo. Esse é o ponto. E esse é o ponto que eu quero falar mais hoje. Falei sobre algo, quem você se parece, com quem você quer parecer. Então, o incentivo do autor é que a gente imite a fé daquelas pessoas. E aquelas pessoas imitam a Cristo. No sofrimento, imita aquelas pessoas. Certo? E a gente vai se parecer com elas. É tentar querer ser parecido. Vamos voltar para o texto? Vamos lá. Lá no começo, vou ver o que ele fala sobre isso. No começo ele fala assim, ó. Seja constante seu amor fraternal. Amor fraternal. Tá lá o textinho. Tem até uma palavra bem conhecida. Filadélfia. Filadélfia, você já ouviu, né? Tem igreja, Filadélfia. Essa é uma palavra associada a amor entre pessoas próximas, da família. Como um irmão, tá? Então, ele diz assim, seja constante esse amor do próximo mesmo, familiar, de sangue. Seja constante o amor fraternal. E ele diz assim, não negligencie a hospitalidade. E o que é a hospitalidade? É o amor ao que é estrangeiro, ao que não é o meu próximo de família. Então ele está dizendo aqui, ó, você tem que manter o amor daquele juntinho aqui, o de sangue, sua família, seu irmão. E mais, o amor ao que é estranho a você. Era muito comum, nessa época, o pessoal receber em casa, cuidar de uma pessoa que é estranha. Hoje em dia a gente não tem muito isso, não, né? É esquisito eu chegar, a pessoa bater na minha porta, eu botar pra dentro de casa, dar comida, né? Esquisito. Então, é o que Cristo fazia, é o que os discípulos faziam. A gente precisa imitar eles. Então, né? A hospitalidade é você receber o estranho. Não só nesse sentido assim, receber em casa, mas essa temática família me fez refletir muito esse ano. Esse foi, com certeza, o ano que eu mais pensei a respeito desse tema, paternidade e família. Mas que vocês falam, eu sempre quis ser pai, nunca escondi isso de ninguém, tá? Então eu fico fazendo, eu quero ser pai, eu sempre quis. Mas eu pensei muito sobre isso esse ano. E receber o estrangeiro, essa hospitalidade, vai além. Então, eu receber na minha vida alguém que não é do meu ciclo sanguíneo, uma pessoa que não é da minha convivência aqui da congregação. Às vezes, alguém do trabalho precisa que você acolha essa pessoa, que você demonstre o amor que Cristo demonstrou por você para essa pessoa. Alguém do seu trabalho, alguém vizinho, alguma pessoa que você tem um contato e essa pessoa precisa ser ouvida, ser acolhida, ser amada. E a gente precisa ser hospitaleiro. Praticando essa hospitalidade. Aí ele diz assim, porque em alguns casos, algumas pessoas acolheram anjos. Aqui é uma referência ao Antigo Testamento. Lembra que eu falei que tem muita referência ao Antigo Testamento? Tem a historinha lá de Abraão e Ló. Não sei quem lembra. Mas tá, vou até dizer a referência aqui para vocês verem. Em Gênesis 18. Quem quiser anotar para ler depois. Mas em Gênesis 18 tem essa história. Que Abraão e Ló, eles recebem anjos em casa, sem nem saber. Depois que vão descobrir que eram anjos. E aí tem a referência, né? Que eles recebem anjos e tal. Ele diz assim, lembre-se daqueles que estão na prisão, como se estivessem aprisionados com eles. Lembre-se daqueles que sofreram maus tratos, como se você estivesse sofrendo maus tratos como ele. Perceba como o tempo todo está falando de você se colocar no lugar daquela pessoa, você tentar sentir a mesma coisa que aquela pessoa, você parecer com aquela pessoa.
O casamento deve ser honrado e o leito puro. Eu estou usando outra tradução que é mais fácil de entender. Aqui ele falando da importância, então, de um casamento correto, honesto, de acordo com a vontade de Deus. E também ele fala de amor ao dinheiro, ou à avareza. Então, muitos, às vezes, se baseiam, tem como base, assim, pé no chão, sua condição financeira. Você consegue comprar, você não consegue. E ele está dizendo assim, ó, seu casamento tem que ser puro e sua vida financeira tem que estar nas mãos de Deus. Você tem que confiar em Deus e não que seu poder financeiro, não amar ao dinheiro. Porque ele diz assim, ó, Deus mesmo disse, não nos deixarei, nem nos abandonarei. Isso também é uma referência do Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, que é justamente mostrando que a nossa confiança de questões financeiras tem que estar em Deus, certo? E não no que a gente consegue conquistar. Às vezes a gente se apega a muitas coisas que a gente compra, que a gente ganha, nosso salário, nosso emprego, e a gente tem que confiar em Deus, certo? E por último, aí eu quero chegar nesse ponto que eu quero que a gente enfatize essa questão, lembrem-se dos líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês, certo? Os líderes que transmitiram os ensinamentos de Deus, nesse caso aqui, eram os apóstolos, né? Discípulos de Cristo, transmitiram a mensagem. Eles dizem assim, observe bem o resultado da vida que tiveram. Preste atenção que aqui ele está falando de pessoas que morreram, perseguidas, certo? Então, lembra que ser discípulo acaba falando que a gente acaba se deparando com sofrimento. Se necessário, até perseguição e morte. Então, ele está dizendo assim, ó, observe aquelas pessoas que trouxeram os ensinamentos, observe com cuidado, então, admire a vida deles e o resultado dessa vida, a conclusão dessa vida. A conclusão da vida deles foi ser perseguido por amor a Cristo e morrer. E imitem sua fé. Então, tudo isso que a gente falou agora é para você imitar a fé dessas pessoas. Essa expressão, essa imitação, é uma expressão que tem no Novo Testamento várias vezes. Falam sobre imitar. Falam de sejam meus imitadores, como sou de Cristo. Tem diversas vezes essa expressão de imitar. E, inclusive, nos primeiros cristãos que escreveram também, mesmo depois na fundação da igreja, né, os pais apostólicos, eles trazem esse termo, imitação de Cristo, como um termo teológico a respeito do discipulado. O princípio da escritura de imitação, ele está associado também à aprendizagem. Então vamos falar em casa agora, de casa. Tem já os filhinhos, quem não tem, quem é professor, quem está na escola. A gente aprende imitando. A criança aprende imitando. Está lá em casa, bebê, ele não tem informações do mundo, não sabe o que se passa na Palestina, não sabe nem falar. Ele vai aprender a repetir o que o papai fala, o que a mamãe fala. Então, a criança começa a imitar os pais. E é assim que ela vai aprendendo. Vai imitando. Chega na escola, começa a imitar o que é ensinado. Então, vai aprender a fazer um círculozinho aqui, puxou uma perninha, isso é o A. Aí vai fazer várias vezes, repetindo, imitando, até aprender. Vai repetir a fala, vai repetir palavras, vai repetir gestos, vai repetir, colocar um pezinho na frente do outro e andar. Tudo isso ele vai repetindo, imitando, para aprender. E o grande modelo de o que imitar que a criança vai ter, primeiro, é quem? Pai e mãe. Sempre a gente fala imitar alguma coisa, imitar alguém. Primeiro grande modelo que a criança vai ter para imitar
é o pai e a mãe, está em casa. Só que, com o tempo, vão vir outras informações de outros lugares, outros modelos que ele vai querer imitar. Então, vai ter um coleguinha na escola, vai ter professor, vai ter, sei lá, alguém que vê na TV, vê no YouTube, no TikTok, e vai querer imitar. Às vezes, não intencionalmente querer imitar. Às vezes vai imitar só porque sim. Porque faz parte da gente imitar as pessoas. A gente vai convivendo com as pessoas e a gente começa a imitar. A gente começa a falar uma expressão que o fulano fala. A gente começa a, sei lá, fazer umas piadas parecidas com o que alguém fala. Então, a convivência vai fazer a gente imitar. E outra coisa também, a admiração. Se tem um pregador que eu admiro, eu vou assistir um monte de pregação dele. E quando eu for convidado para pregar, eu vou imitar ele. Né? Não faz sentido? Porque eu admiro demais aquela pessoa. Eu quero parecer com ele. Se tem... Aí vai lá. Vamos pensar na aprendizagem. Alguém aqui está aprendendo a tocar algum instrumento musical? Atualmente? Não. Digamos que Nezinho está fazendo aula de bateria com um grande baterista. E aí, ele começa a conviver com esse baterista. E tem aulas. E ele admira demais o cara. Nossa, ele toca muito bem. Nezinho vai começar a querer ouvir a mesma música que o cara escuta. Para pegar, né, as músicas e tal. Ele vai querer ouvir a mesma música para, né, treinar. Aí vai conviver, vai gostar da pessoa, vai se admirar aquela pessoa, vai... Não, eu vou comprar as mesmas baquetas dele. A mesma marca de baqueta. Eu vou, quando for comprar minha bateria, eu vou comprar igual a dele. Começa a se vestir parecido com ele. Começa a assistir o mesmo filme que ele, sei lá. A gente vai começar a querer parecer com a pessoa que a gente admira. A gente tende a imitar aquela pessoa que a gente admira. Certo? A admiração vai levar a gente a pegar esse modelo e querer parecer. Então, não só a gente vai querer parecer com a pessoa, como até os gostos da pessoa, né? Então vai querer parecer com o que ela veste, com o que ela escuta, vai querer parecer com aquela pessoa. Tem uma frase que é meio famosa assim, que diz assim, frase de autoajuda. Você não vem para ser influenciado, você vem para influenciar. Você já ouviu uma coisa assim, já? Então, a gente é influenciado. A gente é parte da natureza humana a gente ser influenciado. Influenciar também. O tempo todo eu estou influenciando e estou sendo influenciado. O tempo todo. Então dizer que você não é para ser influenciado. Não. Desculpa, mas é mentira. Você vai ser influenciado. A questão é, por quem você está sendo influenciado? Como você está sendo influenciado? E mais, influencie mesmo, mas como é que você está exercendo essa sua influência? Então, se a convivência, a admiração faz eu querer parecer com alguém, então, pega comigo aqui, ó. Eu preciso ser alguém admirável para que alguém queira parecer comigo. Vê o que Paulo falou. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Aí você diz, Paulo se garante. Me imita. Eu estou imitando Cristo. Tá. E isso devia ser para todos nós. A gente tem que estar na busca de parecer com Cristo. E na nossa convivência, eu vou dizer que eu vou querer ser uma pessoa tão admirável que você convivendo comigo, você vai se sentir bem e querer parecer comigo. Sabe por quê? Não é por causa de mim, é porque eu quero parecer com Cristo. Está entendendo? A questão é quem você quer imitar, com quem você se parece. Tenta parecer com Cristo. E aí, esse negócio de parecer com Cristo, aí você deve estar se pensando então, tem um livro que fala assim,
Em seus passos, o que faria Jesus? Já ouviu falar desse livro? Famoso, né? Então, aí eu quebrando mais. Então, pensar em seus passos, o que faria Jesus? É interessante. Só que é o seguinte, que Jesus, se eu estou em uma situação, e aí eu penso assim, minha situação aqui, o que é que Jesus faria? E aí eu vou especular como que eu acho que Jesus agiria nessa situação. Eu vou propor uma frase melhor. Em vez de pensar em meus passos, o que faria Jesus, vamos pensar o que Jesus já fez. A gente tem acesso ao que Jesus já fez. A gente sabe o que ele fez, sabe? Está na Escritura. Está nos ensinos dos apóstolos. Então, eu não estou pensando, não estou falando aqui, ensinando sobre pensar na minha situação, como é que Jesus agiria aqui? Não. Eu estou falando o seguinte, a gente sabe como Jesus já agiu, porque a gente tem a Escritura. A gente tem acesso ao que Jesus já fez. E o que é que eu faço? Imito ele. É outra coisa. Está entendendo? Eu não estou pensando em um Jesus na minha cabeça para pensar como ele agiria nessa situação. Não. O Jesus que eu vou usar é um Jesus que já está lá. Está lá na Escritura. Eu vou lá, eu vou ler, eu vou aprender como ele já agiu, já fez. Como ele já fez. Beleza, eu vou imitar a vida dele. E como que a gente imita essa vida dele? Quais são os ensinamentos desse Evangelho? Evangelho, a boa notícia de Jesus. E aí eu deixo de falar um pouco sobre isso. Amor. Amor. Amor ao próximo de sangue. Amor ao estrangeiro. O amor na minha família. O casamento. Meus filhos. O amor ao dinheiro rejeita. Aí diz, joga fora isso aqui. E imitar isso. Imitar esse amor. Quando a gente vai ver no Evangelho, a gente tem o Deus Criador de todas as coisas. Deus soberano sobre tudo. Sobre o universo, galáxias, tudo. Esse Deus, ele vem na forma de gente igual eu. A diferença é que eu sou pecador. Eu erro todo dia. Você também, todos nós. Só que aí esse Deus soberano, ele vem na forma de gente assim, igual nós. E ele serve. Ele se doa. Ele ama. Ele cuida. Ele abraça. Ele ajuda. Ele não fica querendo enriquecer, amor ao dinheiro. Não. Ele não se apega a isso. Ele vem para servir. O amor cristão não é um sentimentozinho assim, eu sinto aqui guardado. O amor, eu amo, está aqui platônico no meu coração. Não, é serviço. É doação. É eu abrir mão de coisas às vezes que eu gosto por amor. É abrir mão de coisas que eu não queria, mas eu entendo que isso vai fazer bem àquela pessoa. Eu pôr em risco coisas que são importantes para mim por amor àquela pessoa. Isso é o amor cristão. É serviço. É doação. Que é o que Cristo fez. Que é o que a gente deve imitar. Que os apóstolos imitaram. A gente viu que eles morreram em perseguição porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Então, se necessário morrer, bora. A gente estava... Esse ano teve muita discussão de questões, né, a respeito de perseguição, de igreja e tal. E é um pensamento para realmente conversar. A igreja ser perseguida. Se for, vamos. Esse é o ponto. Se for, vamos. Porque foi isso que Cristo veio fazer. Ele veio servir, ele não veio
impor. Ele não veio buscar poder na terra. Na terra não. Ele veio falar do Evangelho, você está servindo lá. É isso. Se for necessário sofrer perseguição por isso, ele sofreu. E os apóstolos também. E depois deles, e mais depois deles, e muitos depois deles, sofreram perseguição. Entregaram a própria vida por isso. Por essa mensagem, por esse amor, por esse sacrifício. E a gente está falando de lideranças, né? Lideranças. A gente servir e imitar essas lideranças. Na nossa casa, quem deve ser a liderança? Papai e mamãe também. Então, se a gente tem que ser uma pessoa admirável, porque parece com Jesus, ao ponto de que ele vai me ver e vai querer parecer comigo porque eu pareço com Jesus, em casa, papai e mamãe tem que parecer com Jesus. Tem que servir, tem que amar, tem que estudar a palavra, tem que buscar a Deus. Porque não faz sentido querer que o filho pareça com Jesus se nem você parece. Aí ele vai parecer com você. E você parece com quem? Parece com um pregador famoso, parece com, sei lá, um político, um tocador, ou o quê? Não sei, qualquer coisa. Menos Jesus. Tem que parecer mais com Cristo. E esse exemplo em casa, você tem que ser tão admirável que seu filho vai se sentir confortável em parecer contigo. E aí volta para a perguntinha, né? Será que teu filho se sente à vontade realmente de parecer contigo? E quando você busca parecer com Cristo, e seu filho vai se admirar por isso, e vai querer parecer com Cristo também, ele vai querer parecer com você, esse é o ponto de fazer um discípulo. Você está fazendo um discípulo em casa. A relação de parecer com Cristo também implica, em casa, né, na relação de submissão. Então agora eu vou chamar para os filhos. Né? A gente se submete à vontade de Deus. Cristo se submeteu à vontade de Deus. Pensa lá de novo. Deus soberano vem à terra em forma de gente. E aí é o Cristo. E aí quando ele está lá prestes a ir para a cruz, ele sofre muito. E tem uma hora que ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele diz: mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E ele se entrega à morte por nós. Literalmente, entregando a própria vida para cumprir a vontade do Pai. Por amor ao Pai. Porque Cristo e o Pai, existe uma relação de amor, existe uma relação de submissão. Em casa, em casa a gente espelha isso. Em casa, a liderança que se submete a Deus, tem que haver uma relação de amor e tem que haver uma relação de submissão com os filhos. Então, não é que o papai e a mamãe é ditador que vai falar tudo. Não. Papai e mamãe amam tanto o filho, e o filho sabe que papai e mamãe amam tanto, que o filho entende que deve se submeter à vontade dos pais. Assim como os pais mostram submissão à vontade de Deus. Está vendo a imitação aqui? Eu me submeto ao Pai. Assim como Cristo me submeteu ao Pai. E em casa, meus filhos vão me admirar por isso. Eles vão entender meu amor por eles. Em nossa relação vai existir uma submissão e uma autoridade. Mas que não é uma autoridade ditatorial, não é de mandar pela maldade. Não, é porque existe amor. Uma relação de amor, submissão e autoridade. E, como conclusão para essa questão de casa, o amor realmente é o ponto principal. A relação de amor, tanto entre
os pais e os filhos, assim como Cristo e o Pai, assim como Cristo e a igreja, se sacrificar. Esse é o ponto principal de ser discípulo. Está lá em João 13. Vamos lá, João 13. Do 34 e 35. João 13, 34 e 35. Seguinte. Eu preciso provocar uma admiração nos meus filhos e nas pessoas. Uma admiração por causa do meu amor a Cristo. E por causa do meu amor ao próximo. E aí lá em João vai dizer o quê? Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Isso é Cristo falando. Como que Cristo chamou a igreja? Como ele entregou a própria vida em amor a você. E ele diz assim, ó, ame da mesma forma. No Antigo Testamento ele diz assim, ó, ame ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse, isso aí é pouco. Como a ti mesmo é pouco. Ame como eu estou te amando. Se preciso, doe a própria vida em amor. E aí ele diz, ame uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor um pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. É isso. Esse amor que mostra que você é discípulo. Imitando a Cristo, imitando o amor de Cristo, imitando a fé dos apóstolos. Essa imitação, esse amor demonstrado através de servir, através de doar a nossa vida ao próximo. Esse amor mostra que você é um discípulo. Amém? Então, essa é a conclusão que eu quero trazer para a gente hoje. E quem você quer parecer? Eu quero parecer, eu quero imitar a Cristo. Como que a gente imita a Cristo? A gente imita amando. Amando muito. Mas não é amor um sentimentozinho, não. É servindo, é se doando. E em casa, imitando a Cristo, você se torna alguém admirável ao ponto de que as pessoas queiram limitar. Querendo limitar, ele vai estar imitando a Cristo. Bem? É isso. Muito obrigado pela oportunidade. E peço que continue orando aí pela minha esposa, para ela ficar boa. E é isso. Muito obrigado.